Olá pessoal, de volta aqui para mais uma aula sobre operações unitárias. No dia de hoje vamos falar um pouco acerca de operações de extração industrial. A operação de extração é também uma operação de separação ou purificação que é muito comum a nível industrial. Na extração, a separação do soluto da mistura de alimentação ela é conseguida pela adição de um outro composto, um terceiro composto, no caso da alimentação ser, por exemplo, uma mistura binária, a qual designamos de solvente. O conceito de extração aplica-se seja para alimentações sólidas ou para alimentações líquidas, a quais se pretende retirar um determinado soluto. Então, nessa videoaula de hoje, trataremos exclusivamente da extração líquido-líquido. Se a alimentação for uma mistura sólida, o processo já passa a ser designado de lixiviação ou lixing, ou extração sólido-líquido, como preferir. Entretanto, os mecanismos físico-químicos subjacentes são iguais nos dois casos. Bom, na extração líquido-líquido, ou também sólido-líquido, é muito comum no tratamento de minérios, mas também na indústria alimentícia, farmacêutica e de cosméticos, além da produção de óleos essenciais, assim como na purificação de correntes efluentes com vistas a retirar contaminantes indesejáveis e tóxicos, que já existem em muitas pequenas quantidades, como por exemplo na remoção de fenol na produção de policarbonato, por exemplo. Então, é possível isolar dois componentes de uma mistura, A e B, por exemplo, em que A é muito solúvel em água e pouco solúvel no solvente orgânico, immiscível com a mesma, ao passo que o componente B tem que ter exatamente o comportamento oposto, ser muito solúvel no solvente orgânico e pouco solúvel na água. Bom, na extração líquido-líquido, a alimentação que contém o soluto a extrair, ela é misturada com um solvente de processo. Então imaginemos a seguinte situação. Nós temos uma solução ou alimentação, onde é uma mistura binária constituída por um soluto e um diluente, ok? Aqui a gente não vai dar um nome de solvente, porque no processo de extração líquido-líquido, o solvente é o terceiro componente, no caso de uma mistura binária, e que vai ser responsável por extrair desta minha alimentação ou solução o soluto. Por isso que damos nomes diferentes. Neste caso, nesta minha alimentação, eu tenho um diluente e tenho um soluto, tá bom? Então vamos aqui identificar o diluente em cor azul e o soluto em cor vermelha. E temos em contrapartida o nosso solvente, ok? O que vamos fazer agora é misturar, acondicionar o meu soluto e o meu diluente em um determinado recipiente e vamos misturar esta nossa solução ou alimentação com o nosso solvente. Bom, o solvente que vamos escolher para o processo de extração, ele deve ter grande afinidade com o soluto, de tal maneira que no processo de mistura que vamos promover entre a solução e o solvente, a transferência de massa ocorra no sentido do extrato, ou seja, o soluto ele fique preferencialmente retido na fase do solvente. Então, a escolha do solvente deve ser aquela mais adequada para a remoção total ou com maior eficácia possível do soluto da minha solução. Bom, ao misturarmos o solvente à nossa solução, teremos a seguinte situação que pode ser melhor observada dando um zoom nessa nossa figura. Eu terei uma dispersão entre diluente, entre soluto e entre solvente. Precisamos deixar em repouso essa mistura de forma a ser possível separar as duas fases, que praticamente devem ser insolúveis. Então nós vamos produzir duas fases que vão ficar perceptíveis a olho nu.
Quando nós observamos o surgimento dessas fases, dizemos que nós atingimos o equilíbrio de partição líquido-líquido. Ou seja, teremos uma interface visível ao olho nu, aonde teremos uma fase rica no solvente, que está aqui mostrada, ou seja, eu terei uma fase rica em solvente, cujo soluto está contido nela, e é chamada de extrato, e outra fase rica no meu diluente, que é chamado de resíduo ou refinado. Então este é o conceito por trás da extração líquido-líquido, que é, mais uma vez, um processo de separação de componente baseado em diferentes solubilidades de dois líquidos diferentes. Então, o driving force do processo de extração líquido-líquido é a diferença de solubilidade dos seus componentes. Esse tipo de extração é comumente utilizada em laboratório. E vamos ver aqui, relembrar, na verdade, como é que ocorre esse tipo de processo laboratorial. E com isso podemos fazer um scale-up para os processos industriais. Baseando-se nessa teoria que nós acabamos de ver, fica mais fácil de entender o processo de extração líquido-líquido do ponto de vista industrial, haja vista que basicamente trata-se de um scale-up entre as atividades praticadas na extração líquido-líquido laboratorial, que seguem este conceito abordado, e a escala industrial. Bom, o que nós vamos fazer agora é relembrar o processo de extração líquido-líquido do ponto de vista laboratorial e consolidar o que acabamos de ver nessa videoaula. Bom, então vamos analisar o processo de extração laboratorial através dessa simulação interativa que pretende remover o soluto de um diluente de uma mistura reacional a partir do contato íntimo entre essa mistura e o meu solvente de extração, o éter. Do ponto de vista laboratorial, temos que realizar esse processo em um funil de separação e para isso vamos encher o funil de separação com a nossa mistura reacional. Após o preenchimento do funil de separação, temos que promover o contato íntimo entre o meu solvente de extração e essa mistura reacional. Então vamos preencher o funil de separação com o éter. Bom, precisamos fechar o nosso funil de separação e promover a agitação dessa nossa mistura. Essa agitação vai servir para que o soluto disperso no meu diluente migre por transferência de massa ao meu solvente. Lembremos que a cada ato de mistura, por volta de 10, 20 ou até 30 segundos, a pressão interna no nosso sistema, ou seja, dentro do funil de separação, ela aumenta. Então, por vezes, temos que aliviar a pressão interna. Para isso, nós utilizamos o mecanismo de inverter o funil de separação, obviamente sempre tendo cuidado de estar vedado, e abrir a torneira, aliviando a pressão interna do mesmo. Fechamos a torneira e retornamos à agitação. Podemos fazer isso 2 a 3 vezes. O que importa é que, deixando o sistema em repouso, nós vamos ver a formação de duas fases. Então o equilíbrio de partição líquido-líquido ele foi atingido, aonde eu vou ter uma fase rica em solvente, aonde o meu soluto vai estar disperso, que é chamado de extrato, e uma fase rica no meu diluente, ou seja, o meu resíduo ou refinado. No nosso caso, foi utilizado o éter como solvente de extração. O éter é menos denso do que a água, então ele está localizado em cima desta fase no meu funil de separação. Então aqui eu tenho o meu solvente rico em soluto, então eu tenho o meu extrato, e nesse caso eu tenho a fase aquosa, que é rica no meu diluente. Então aqui está o meu refinado. Então o que temos que promover após o processo de extração é a separação dessa mistura bifásica. No laboratório, procedemos simplesmente à abertura da torneira e observamos
a diminuição do líquido interno dentro do meu funil até que chegue na interface desses líquidos. Ou seja, acabei separando a fase mais densa, que como nós havíamos falado anteriormente é a fase aquosa, onde eu tenho uma fase rica em diluente, e aqui dentro do meu funil ficamos com o nosso extrato. Então nós pegamos um outro frasco, abrimos a torneira e agora temos acondicionado em um nosso funil de separação, em um Erlenmeyer, a nossa fase orgânica, ou seja, o nosso extrato. Quanto mais vezes você repetir esse processo, ou seja, quanto mais vezes você realizar o processo de extração, em tese, mais puro vai ser a sua fase orgânica. Então, mais capacidade de extração você vai ter. Para realizarmos uma segunda extração, temos que verter novamente no nosso funil de separação a minha fase aquosa. Então, repetimos o processo anterior, iniciamos uma segunda extração, aonde vertemos a fase aquosa, colocamos a mesma quantidade do nosso solvente, que no caso é éter, propiciamos novamente a mistura do meu processo através de uma agitação mecânica, lembrando sempre de aliviar a pressão interna desse meu sistema, deixamos repousar. Após o repouso, teremos novamente a separação entre a fase extrato e o refinado. Conseguimos separar abrindo a torneira e acondicionando o sistema nos frascos adequados. Ao passo que nós acabamos a segunda extração, nós garantimos que mais soluto, que porventura não foi separado da minha mistura, agora está acondicionada na fase orgânica. Para garantirmos ainda mais, podemos proceder a uma terceira extração, onde nós repetiremos as etapas anteriores, ou seja, acondicionaremos no nosso funil de separação a nossa mistura reacional, colocaremos a mesma quantidade de solvente, promoveremos mais uma vez o contato íntimo entre as espécies através de agitação mecânica, vamos deixar repousar, atingiremos o equilíbrio de partição líquido-líquido e promoveremos novamente o processo de separação. Então, quanto mais extrações você realizar, maior será a qualidade do meu processo de remoção do soluto da minha mistura reacional. Então, é desta maneira que nós fazemos o processo de extração líquido-líquido do ponto de vista laboratorial. Agora, esta etapa, ela tem que ser sucedida de uma outra, que será agora a etapa de remoção do meu solvente, ou seja, a separação entre o meu solvente e o meu soluto. Então, agora eu tenho uma só fase entre solvente de extração e soluto disperso na mesma, que eu posso usar um processo de evaporação. E para isso nós utilizamos um equipamento laboratorial específico que é chamado de rota evaporador. Vimos então que as etapas básicas do processo de extração são o contato entre a alimentação com o solvente de extração, a separação das fases resultantes, a remoção e, por fim, a recuperação do solvente de cada fase. Então, temos, do ponto de vista laboratorial, como remover o solvente dessa minha fase orgânica. Para isso, utilizamos um equipamento laboratorial que se chama de rota evaporador. Então, o que vem a ser um rota evaporador? Então, é um equipamento de laboratório que tem como objetivo separar o solvente presente na amostra, transferindo esse solvente para um outro frasco diferente do inicial. Em resumo, nós vamos aquecer uma amostra submetida a vácuo e dessa forma o solvente irá evaporar dessa amostra. Seu vapor vai ser transferido até um condensador, onde vai ocorrer a sua condensação por contato com o fluido refrigerante, com recolhimento do solvente em outro frasco. Então, nós teremos a separação entre o meu solvente e o meu soluto.
Podemos dizer também que um rotoevaporador ele é um destilador que realiza um processo de destilação simples. Sobre a amostra, a mesma pode ser uma mistura de líquidos, ou seja, pode conter mais de um solvente, ou líquidos e sólidos. Em ambos os casos, o que importa é que nós desejamos extrair um dos solventes. Então, essa necessidade de remoção pode ser para avaliar o solvente extraído, ou purificar a nossa amostra, ou até mesmo estudar a sua composição. Nesse caso, o primeiro solvente a ser removido é o solvente que tem menor ponto de ebulição, ou seja, o solvente mais leve e fácil de ser removido. Caso uma amostra tenha mais de um solvente, nós podemos repetir o processo solvente a solvente, removendo um a um em sequência. A exceção é a formação de uma mistura azeotrópica, onde a destilação simples, como em um evaporador rotatório a vácuo, não pode ser utilizada. Bom, o rotoevaporador também pode processar amostras sólidas, que é uma aplicação muito comum, por exemplo, na secagem de pós, ou uma purificação de uma amostra sólida. Em alguns processos de produção, os pós estão contaminados com solventes que precisam ser removidos, mas não podem ser liberados no ambiente laboratorial, por um simples aquecimento em uma chapa ou então por uma estufa, por exemplo. Então, quais são os componentes de um rotoevaporador? Nós temos um conjunto mecânico, um suporte, temos as vidrarias específicas, que são compostas por um balão de evaporação, um tubo de vapor, um balão de condensação e um condensador. Temos um selo mecânico responsável pela vedação, tá? E temos um banho de aquecimento e um regulador ou controlador da pressão, ou seja, do vácuo que é imposto no meu sistema. Então fica claro e notório que um rotoevaporador ele nada mais faz do que um processo de destilação a pressão reduzida, vamos assim dizer. Então é extremamente importante a recuperação do meu solvente no meu processo de extração. No laboratório, como foi visto agora, fazemos com um rotoevaporador, ou seja, temos como sinônimo um processo de destilação simples. E o que é que faremos em termos de remoção de solvente do ponto de vista industrial? Bom, a diferença marcante entre o processo de extração laboratorial, líquido-líquido e o processo industrial é o tipo de equipamento, obviamente, e a sua capacidade. No processo de extração laboratorial, temos a separação das fases e a mistura do meu sistema em um só recipiente. Em relação ao processo de extração industrial, vemos que o processo de extração tem um sistema misturador seguido de um sistema decantador. Então nós temos dois equipamentos que fazem processos diferentes, ou seja, temos um misturador, onde vai haver o contato íntimo entre solvente e a minha alimentação, e em seguida ele é encaminhado para um decantador. Neste decantador, observaremos o equilíbrio de partição do líquido, então o surgimento das duas fases, onde eu tenho a fase do extrato e a fase do resíduo ou do refinado, e para que nós possamos proceder à recuperação do meu solvente lá no meu extrato, temos que mandar o extrato para uma coluna de destilação, assim como nós vimos no processo laboratorial. Na coluna de destilação entra o nosso extrato, que é rico em solvente e soluto, e aonde eu vou promover, por diferença de pontos de ebulição, a separação entre o componente mais volátil, que normalmente é o nosso solvente, que vai sair no topo da minha coluna, e do meu soluto. Então, além da carga, além da capacidade de operação, do ponto de vista de fluxograma, do ponto de vista de equipamentos de processo, a operação industrial é bem característica e se diferencia daquela laboratorial. Bom, por fim, deixo claro para vocês
Quando nós escolhemos uma extração em detrimento a um processo de destilação, haja vista que é possível fazer sim um paralelo entre os dois processos. Bom, normalmente escolhemos a extração quando grandes quantidades de água devem ser removidas para completar uma separação. Tá? Ou quando dois ou mais líquidos formam uma mistura azeotrópica e a concentração final não possa ser obtida por destilação. Aí sim, nós escolhemos a operação unitária de extração em detrimento à destilação. Ou até mesmo quando um ou mais componentes são considerados termicamente sensíveis ou instáveis. Então, quando são termicamente sensíveis, instáveis, possuem pontos de ebulição muito próximos, eu não considero útil, do ponto de vista econômico e de processo, se utilizar a operação de destilação. Neste caso, o mais indicado é a extração líquido-líquido. Então, nesse caso, a extração é sempre a preferencial. Então fica aqui para vocês a nossa aula, a nossa videoaula sobre extração. Espero que todos vocês tenham tido um bom proveito. Até o próximo vídeo. Grande abraço.